2:38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios? Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Nós iniciamos este encontro cantando esta canção que nos ajuda a entender o evangelho de hoje. Aqui nós vimos, através da narração do evangelho de São Mateus, que Jesus se encontrou com um homem mudo que estava possuído pelo demônio. E quando este homem encontra com Jesus, através do seu poder, este demônio é expulso. Então, a partir disso, este mudo começa a falar. Então, nós vemos aqui que quando nós encontramos com o próprio Deus, quando nós encontramos com a sua presença salvadora, nenhum mal permanece em nós, através do seu poder transformador. Através deste poder que vai ao encontro da necessidade do nosso coração, através deste Deus que conhece e sabe do que nós precisamos. Muito mais do que curar a fala de um homem que não pronunciava palavra alguma, Deus é aquele que vai à raiz do problema. Então você vê que é apresentado um homem com uma deficiência, mas a ação de cura é expulsar o demônio. E a partir disso, este homem volta a falar, né? Então, o primeiro ponto do evangelho é nos aproximarmos daquele que sabe qual é a necessidade, qual é a deficiência da nossa alma. Primeiro ponto que o evangelho nos ensina é saber a quem recorrer. Jesus, o nosso Senhor. E ali, diante dele, este Deus que sabe a nossa necessidade, é ele quem vem ao encontro daquilo que nós precisamos. E é onde que a ação transformadora começa a acontecer. Então ele era mudo, o mal é expulso e ele volta a falar. Assim com cada um de nós. O que nós cantamos agora? Repousa sobre nós, Espírito Santo. Traz unção, cura o nosso coração. Não é isso que nós cantamos? Cura a nossa alma, para que nos retire daquilo que nos faz estar mudos, incapazes de prosseguir, de seguir, para falar das maravilhas que o Senhor fez e faz na nossa história. É verdade também que após este milagre que Deus opera na vida deste homem, nós percebemos que aqui há dois tipos de povo: o que se espanta e se alegra e aqueles que condena. É por qual demônio que ele expulsa os demônios. E é verdade também que estes fariseus ainda existem neste tempo, né? Que são as pessoas de coração fechado, que não acreditam no poder deste Deus que continua operando por meio dos carismas, por meio daqueles que se colocam à disposição de anunciar o evangelho, né? Por meio dos sacerdotes. Quantas pessoas fecham o seu coração?
Não se confessam porque a confissão ali tem outro homem que está ali, né? Não é assim que a gente escuta às vezes as pessoas falarem? Ah, eu não vou me confessar porque ali o sacerdote é outro homem. É os fariseus. É o mesmo povo que mesmo diante de um milagre não reconhecem o poder de Deus, não reconhecem aquilo que Deus opera na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Então se fecham em si mesmos, no seu próprio egoísmo, no seu próprio orgulho. Não conseguem se abrir e nem ver a graça que está diante deles. Assim como nós que aqui estamos, né? De maneira tão simples, mas não menor. Porque nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Ou seja, Ele está no meio de nós. Só que se o nosso coração busca outras coisas, nós não vamos perceber a graça que Deus está derramando hoje, agora. Então, cuidar para que nós não sejamos este povo de coração fechado, né? Nós temos que pedir a Deus para ser um povo de coração aberto, que sabe reconhecer a graça de Deus em cada gesto, em cada detalhe, porque Deus age na simplicidade, mas Ele age num coração que o reconhece, num coração que se aproxima dele e que deseja ser tocado. Então, o Evangelho também nos traz esta realidade muito presente em nosso meio, né? E por fim, Jesus então via ali a multidão, como Ele está vendo agora todos nós, cada um que está rezando conosco aqui, né? Você daí da sua cidade, você daí da onde você está, daí da onde você se encontra, Ele olha. Ele olha cada um e Ele vê também a necessidade interior de cada um de nós. E Jesus, quando olha para aquela multidão que estava presente ali diante dele, no Evangelho, Ele vê um povo cansado, um povo abatido, como ovelha, sem pastor. Como se ninguém estivesse ali para conduzi-los até aquele que pode ajudá-los. Infelizmente, amados de Deus, muitas vezes o Senhor olha para nós e vê a mesma coisa muitas vezes. Talvez cansados, abatidos, perdidos, por não ter alguém que o conduza até aquele que pode. O que Ele falou esses dias no Evangelho? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então, o que Ele faz? Ele manda os seus discípulos irem ao encontro deste povo, para poder levá-los até Ele. E hoje, quem são esses discípulos? São os sacerdotes, sim, né? São os padres, são os religiosos, sim, mas também todo batizado, todo aquele que viveu a sua experiência e encontro com este Deus, ou seja, cada um de nós. Mas no fim do Evangelho, se todos os batizados se tornam discípulos, então tá tudo bem, não tá tudo bem? Todo mundo quase é batizado na igreja, né? Se não é, deveria ser, né? Mas vamos partir de um princípio que praticamente todos que frequentam a igreja é batizado, né? Então tem assim de discípulo, né? Mas engraçado que Jesus fala assim. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, por que esta preocupação que Jesus manifesta no final do Evangelho? Porque, infelizmente, muitos não tomaram a consciência do seu discipulado. Talvez por não ter consciência do que é o seu batismo. Porque no batismo, nós somos lavados do pecado original, mas também nos tornamos profeta, sacerdote e rei.
Olha a graça que está sobre cada um de nós. Então, todo batizado já é chamado a profetizar, né? A profetizar. Participamos da realeza de Cristo, do sacerdócio de Cristo. Ou seja, todos nós devemos anunciar o amor de Deus em nossa vida. Mas é verdade que muitos ainda não têm esta consciência. Ainda não conseguiram compreender a profundidade que é pertencer à família de Cristo. E é por isso então que o Espírito Santo tem todo esta ação, né, sobre nós, que é nos convencer, que é nos ajudar a compreender quem nós somos e qual é o sentido da nossa vida. Somos filhos de Deus e o sentido da nossa vida é ir para o céu. Esse é o sentido da nossa vida, caminhar aqui rumo ao céu. E não só nós, mas levar a maior parte de pessoas conosco. E é isso que os discípulos faziam. Conscientizar aqueles que não compreendem o que é o sentido da sua vida. Aqueles que ainda não entendem qual é o fim último e o que é essencial na sua vida. Nós que estamos aqui e que fomos compreendendo também por graça e misericórdia de Deus na nossa vida. Então aqui nós estamos em comunidade, a qual Deus derramou um carisma, e através deste carisma, desse chamado, nós somos convidados a anunciar. Primeiro tudo aquilo que Ele já realizou em nossa história. E também ensinar aquilo que o Senhor nos revelou por meio de Jesus, né? Que é o que a Santa Igreja nos ensina. Essa é a nossa missão, discípulos. Essa é a nossa missão. Por isso, então, que nós devemos primeiro conhecer quem é Jesus. E conhecendo quem é Jesus, compreender o que é a sua vontade. E sabendo a sua vontade, buscar com a graça de Deus vivê-la e também ensinar aqueles que ainda não conhecem. Então essa é a igreja de Cristo, né? É isso que a igreja faz. E é isso que nós também buscamos a cada dia fazer. Mas não conseguimos se não começar do primeiro, que é através do Espírito Santo, que move o nosso coração. Esse homem mudo, muitas vezes somos cada um de nós. Não pela questão simplesmente da fala, mas aquilo que nos impede de anunciar, que talvez seja o nosso pecado, né? Que nos impede de anunciar. Talvez sejam os medos que trazemos por falta de cura em nosso coração, traumas em nossa vida. Então, quantas coisas que nos impedem. Nós nos calamos diante da misericórdia e da graça de Deus. E aqui, quando eu digo anunciar, nós não estamos falando aqui do você pegar um microfone e pregar. Não! É anunciar na sua vida, na sua casa, aonde Deus confiou você no seu trabalho. É onde você vê alguém ali, talvez, tomando um caminho que não condiz com a sua salvação, né? E você poder dizer, olha, meu irmão, pense nisso. Olha o que Jesus fala através desta palavra. Esse é o anúncio do Evangelho. Quando a gente fala sobre anúncio, a gente pensa que a gente tem que ter o dom da palavra, tem que pregar, e não é isso, né? É anunciar aquilo que Deus já fez na minha vida, aquilo que Deus já fez na sua história. E eu sei que você que me escuta aqui, meu irmão, minha irmã, talvez quanta coisa Deus já operou na sua história. Quantos milagres você já tocou na sua vida? E você talvez esteja aí como este homem mudo, porque ao invés de você proclamar as maravilhas de Deus, você está vivendo a dimensão da murmuração, do pecado, né? Da situação que vai acovardando o seu coração. Por isso que hoje, esta palavra para nós é libertadora. Hoje,
o Senhor se aproxima de cada um de nós, sobretudo aquilo que nos impede de anunciar o seu amor em nossa vida. Então, que a nossa oração, neste momento, após ouvir esta palavra, seja aproximar o nosso coração e as nossas necessidades espirituais diante do nosso Salvador. E que o nosso coração esteja aberto para que Ele venha e expulse todo o mal que há em nós. Expulse todo sentimento, tudo aquilo que ainda nós escolhemos viver que não agrada a Deus. E que é isso que nos aprisiona, nos cala e nos acovarda diante do chamado dele. Segue-me, vem. E por que o Senhor fala que a messe é grande e os trabalhadores são poucos? Porque muitas vezes nós apenas andamos atrás de uma palavra de alguém, mas não encontramos aquele que de fato deseja nos enviar, que é o próprio Deus. Então que hoje, com muita humildade, em nossa oração, nós possamos pedir ao bom Deus, Ele que se faz presente por meio da sua palavra, Jesus palavra. Então que hoje nós possamos nos aproximar dele e dizer: Senhor, tudo aquilo que me cala, tudo aquilo que me impede de dar testemunho do teu amor na minha vida, que o teu Espírito, que o teu poder venha hoje em auxílio das minhas necessidades. Retira todo o mal, me ajude a vencer o pecado, para que eu possa abrir minha boca e anunciar parte desta messe, junto contigo, anunciar o teu amor, a tua misericórdia em nossa vida. E aí sim, colheremos os frutos como trabalhadores obedientes deste Senhor que nos chama, que nos convida e que também nos dá os meios e a graça para poder realizar o seu trabalho. Então que o Espírito Santo nos ajude, venha em nosso auxílio e principalmente cure tudo aquilo que nos impede de caminhar seguindo o nosso Mestre. Amém? Que a Virgem Maria, Mãe de Deus, e a gente olha para Nossa Senhora, a gente vê que não tem muita coisa, né? Não é verdade? A gente olha para Nossa Senhora, a gente vê que o que era de extraordinário? A obediência, a humildade de Maria. Então Deus só precisa de um coração manso e humilde, para que Ele opere, para que Ele envie, e para que Ele, com o seu Espírito e os seus dons, nos ajude a levar a sua palavra. Esta palavra que cura, que liberta, que transforma e que faz seguidores aqueles que a encontram. Então que sejamos estes canais do amor de Deus por meio do seu Santo Espírito. Assim seja, que Maria Auxiliadora nos auxilie neste caminho, neste trabalho que Ele nos chama a viver. Assim seja. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos.